Primeiramente, eu queria dar boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube, né? Hoje é dia 6, a gente não sabe quando que as pessoas vão assistir isso, né? Mas a maioria eu espero que esteja acompanhando, comece a acompanhar agora, né? Então, hoje a ideia é a gente trabalhar com o grupo operativo de esportes aqui do bacharelado, né? Tanto o grupo de esportes coletivos quanto de esportes individuais, né? Em reunião, nós decidimos trabalhar com os impactos da pandemia na prática profissional, né? E a gente chegou aí com esse título, tá? De Reinventando a Prática e o Treinamento Esportivo durante o isolamento social nesse tempo de pandemia, né? Então, as experiências, vamos trazer aí as experiências e alguns insights de profissionais que estão passando por esse desafio, tá? Então, a ideia aqui dessa mesa redonda, gente, é trazer essas experiências, essas dificuldades, tá? Nós buscamos diversificar bastante, né, os profissionais que vão falar aqui com vocês hoje, né? Então, então, de antemão, eu já queria agradecer a todos os profissionais que aceitaram o convite, né? Agradecer à coordenação do bacharelado pela organização desse evento que está sendo, né? Que estão sendo, na verdade, essas atividades didáticas, muito proveitosas, né? Todas elas. E também o Departamento de Educação Física da Unimontes, né? Um agradecimento também especial aos meus colegas, professores que estão aqui, né? Professor Juliano, professor Marcelo, que junto comigo, professor Frederico, né? Todos nós do Departamento de Educação Física, nós construímos aí esse módulo, essa mesa virtual para discutir algumas questões que nós julgamos serem relevantes, tá, para esse momento, né? Então, como que isso vai funcionar, tá, gente? São 4 convidados, né? Vocês viram lá na chamada. Cada um dos convidados será apresentado por um de nós, né? Eu, Juliano, Marcelo e Marcel. E cada um desses convidados vai ter aí cerca de 15 a 20 minutos, no máximo, para discutir um pouco, né, em diferentes formatos, seja através de apresentação de slides, seja através de uma conversa um pouco mais informal, aspectos que eles julgam serem importantes aí para a prática do treinamento, né, com todas essas restrições, né, de contato social que nós temos enfrentado aí nos últimos mais de 100 dias, né? Lá se vão 100 dias desde que a gente se intocou para dentro de casa, desde que a maioria de nós estamos intocados dentro de casa, né? Então, essa é a ideia, né? As perguntas, elas podem ser feitas aí no chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer as perguntas. É muito importante que vocês façam as suas perguntas. Quem estiver assistindo a gente aí pelo YouTube, coloque suas perguntas, suas impressões, que num segundo momento, numa segunda rodada, né, a gente vai fazer essas perguntas para os nossos convidados aqui, tá certo? Então, contamos aí com a participação de todos vocês, né? Eu me esqueci, para variar, né, sempre me esqueci de alguma coisa, mas eu tenho que agradecer também aos acadêmicos que estão participando, tá? Que aceitaram essa proposta do curso de bacharelado, assim como aceitaram também a proposta do curso de licenciatura, com as lives no Instagram, né? É muito importante essa adesão dos acadêmicos, essa participação dos acadêmicos em tempo real, esse contato com a gente, né? Para a gente tentar movimentar esse nosso curso mais uma vez, tá? Então, em termos gerais, eu acho que eu consegui passar por tudo aqui. A ideia é que a gente tenha uma conversa
uma conversa bem ampla, com vários segmentos do esporte, em Montes Claros, principalmente, né, mas que deu um panorama para a gente, né, principalmente um panorama a respeito de quão importante é dominar o conteúdo, né, que a gente trabalha aqui, que a gente trabalha normalmente na universidade, né? Como que isso é importante para a gente conseguir se readaptar aos diferentes contextos, tá? Então, vamos tentar trabalhar com isso, né? Então, sem mais delongas aqui, né? Eu vou chamar o professor Juliano para apresentar o nosso primeiro convidado, né? O professor Herbert. Então, Gil, está com você agora. Vai lá. Ok, Fred. Beleza. Boa tarde a todos, né? Estamos aí com mais um trabalho nosso do curso de Educação Física, as atividades didáticas online. E hoje nós temos um convidado muito especial, né? Dentro aí da Sociedade de Montes Clarense, que é o nosso Herbert Arley Vieira Antunes, ou mesmo conhecido por todos, Herbert Arley, né? E nada mais, nada menos, né, que ele é um grande, né, personagem aí do cenário esportivo de Montes Claros, né? Seja bem-vindo aí, Herbert, tá? Para a gente bater um papo bacana aí com o pessoal da Educação Física Unimontes, tá bom? Seja bem-vindo aí à nossa mesa temática. E gostaria, primeiramente, né, de fazer também uma apresentação bem ampla, né, de você, né? O que foi Herbert Arley, né, nessa formação sua aí durante o tempo, né? O Herbert Arley, licenciado e bacharel em Educação Física pela FUNORTE, bacharel em Jornalismo, Comunicação Social pela FUNORTE, pós-graduado em Futsal e Futebol pela Unileia, coordenador de esporte do Colégio Padrão, treinador de futsal do Colégio Padrão, professor de Educação Física do Colégio Padrão, campeão mineiro do interior de futsal 2009, né, Unimax FUNORTE, campeão estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais 2014 pelo Colégio Padrão, eleito por 2 vezes o melhor treinador escolar de futsal de Minas Gerais, 2014 e 2017, ex-atleta de futsal do Montes Claros Tênis Clube, ex-atleta do futsal do Ciclo Dias de Salinas. Trabalhou como jornalista esportivo do Jornal Norte de Minas, Gazeta do Norte Mineira e Jornal de Notícias. E foi assessor de imprensa do FUNORTE Esporte Clube 2010-2011 e Montes Claros Vôlei 2013 e 2014, e SESI Minas 2008 e 2015. É um prazer enorme, Herbert, receber você aqui, tá bom? Seja bem-vindo. Então, obrigado, Juliano, obrigado a Unimontes pelo convite. Uma honra participar dessa mesa redonda virtual, né, nesses tempos de pandemia. Agradecer também a todos os professores aí, colegas de educação física, e aos acadêmicos, né? Vamos bater um pouquinho, um bate-papo aí sobre essa pandemia, como é que está sendo conviver com essa pandemia em tempos, né, principalmente nesse metodologia de trabalho aí. Beleza, Herbert. Questão, para a gente iniciar, né, eu gostaria até de contextualizar como é que era feito o seu planejamento, né, antes da pandemia, né? Como é que você tinha feito aí um planejamento, né, para começar o ano, né, 2020? Como foi feito isso aí? Você fala na educação física ou treinamento? Do treinamento de futsal. Treinamento. Tá. Sim. Então, a gente treina na segunda e quarta e na sexta-feira, era de 3h30 às 5h30, né? Não, 3 às 5h30 na segunda-feira, e das 15h30 às 17h na sexta-feira. Então, era segunda e quarta. E aí, a gente já estava disputando a Copa, o torneio de verão, no ginásio pós-esportivo, em preparação para os Jogos Escolares de Minas Gerais, que é o nosso principal objetivo, vamos dizer assim, do colégio. O Colégio Padrão, ele tem uma metodologia de conseguir algumas bolsas, né, de desconto para alguns atletas, né? Desde 2012, quando nós fundamos o Padrão Esporte Clube,
E aí, nós já estávamos treinando, né, em preparação, estávamos bem nessa competição, inclusive, no Sub-13 e Sub-15, e a gente estava trabalhando, e os meninos, alguns do Sub-15, eles têm 14 anos, também jogam jogos escolares, né? E aí, faltava uma semana, eu tinha feito o sorteio já para os jogos escolares, e aí aconteceu a paralisação da pandemia, e tivemos que encerrar. O planejamento nosso era assim, a gente faz muito trabalho, né, o trabalho tático, técnico, físico, né, apesar que são poucos dias para isso, mas a gente tenta, haja visto que esses atletas, que são alunos do colégio, eles também participam do futebol de campo em alguns lugares, como jogam na FUNORTE, jogam na Unimontes, jogam no Gol de Ouro, então, eu já sabia que eles treinavam lá também, né, então, eu conciliava com o treino de segunda e sexta, mas a parte tática, né? Essa parte física eles já fazem em outros locais de treinamento, então fazia mais a parte tática, visando o futsal. E agora, né, com esse período aí de isolamento, né, com esse distanciamento, que não pode mais ter esse treinamento, o que você tem feito aí? Tem acompanhamento aí individual com os atletas? Como é que fala para a gente um pouco aí dessa experiência aí? Então, Juliano, eu confesso que desde o dia 18 de março, quando nós paralisou lá no colégio, nós tivemos um treino na segunda-feira e não tivemos mais treinamentos. Eu tive o contato com eles na semana, né, nós estávamos aguardando se aconteceria segunda-feira, né, acho que era dia 23, não sei, 24, não lembro, se ia voltar. Aconteceu que teve o decreto e tal, e aí nós não tivemos o treinamento. Mantive contato com alguns, eles estão em casa, individualmente, treinando em casa, né, mas a expectativa vai voltar, mas eu não tive nenhum treinamento com eles logo que entrou a pandemia, né, então, era até mesmo uma dificuldade que eu tive também, tanto nas aulas de educação física como no treinamento. O que ia dar, né? Lucas vai falar depois e posteriormente, ele conseguiu, né, fazer uma adaptações no início e tal, e aí eu perguntei aos meninos, não, eu estou fazendo aqui em casa tal, mas aí foi passando o tempo, e aí não dei nenhuma atividade para eles, nem um treinamento, sei que alguns estão treinando em casa, né, entre eles sozinhos lá, né, fazendo alguma atividade para não ficar parado, mas é muito complicado para a gente aplicar um treinamento de futebol, né, já vi, a não ser só fundamentos básicos, e começa a se tornar um pouco cansativo para eles, né. E aí aconteceu que eu não dei nenhum treinamento para eles, já tem mais de 100 dias, né, igual o Fred falou, 100 dias aí, que a gente não treina o time para alguma competição. Nós estávamos disputando essa Copa, o torneio de verão parou, né, e os jogos escolares esse ano foi cancelado, então, né, eu nem sei como é que vai ficar para frente, mas quando a gente voltar, nós vamos voltar a treinar para qual competição, que eu nem sei se vai ter esse ano, né, mas confesso, nós não dei nenhum treinamento para eles de forma virtual. Ok, bacana. Esse relato é muito importante, né, Everson? Principalmente porque nós temos outras escolas, né, que também se preparam para os jogos escolares, né? Inclusive a minha, né, nós já, para quem não conhece, né, nós confrontamos aí diversas vezes aí nos jogos escolares, né? Várias vezes. O padrão é uma escola a ser batida, né, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso dentro das suas metodologias de treino, né? Exemplo dentro do Montes Claros, né? A gente sempre acompanha, e isso aí faz a gente pensar, né? Como que a gente vai planejar com essa retomada, né? Se não vai ter competição. Porque a referência nossa é os jogos escolares, né? Isso não é indiscutível, né? Eu tenho também atletas na minha escola também, né? Que eles fazem trabalho da parte, né? De futebol de campo, que a gente tem uma vantagem com isso, né? Mas não temos treinamento, né? Basicamente é um mês só para organizar a equipe ali um pouco taticamente, mas a gente sofre muito com esses dias de treinamento, né? Essa periodização de treinamento, que na escola estadual são pouquíssimas escolas que tem, né? Pouquíssimas, né? O caso Albuquerque, né? Que tem um compromisso também com professores exemplares também lá, né? E outros também, poucos, né? Poucos, mas a gente fica aqui com uma expectativa, né? De fazer um planejamento com
um calendário, né? A gente precisa de um calendário, né? Esse calendário ele é importante, principalmente respeitando os princípios do treinamento, né? E dentro desse calendário, né, a gente tem essa expectativa de retomar mesmo os treinamentos, né? Você teve, assim, na sua equipe, né? Eu acompanho também, quando você monta as categorias sub-13 e sub-15, você já está com a equipe sub-15 aí já uns 2, 3 anos, ou está bem renovado o plantel lá no Colégio Padrão? Como é que está a sua equipe? Então, Juliano, desde 2017, 18, a gente já tem mais ou menos 2018, né? A gente tem uma base dos alunos sub-15. Então, a gente tenta, a intenção nossa é tentar pegar alunos mais novos, né, no sentido de sexto, sétimo ano, para ir trabalhando com eles, né? Porque é difícil a gente chegar, principalmente os jogos escolares, que é já em março, abril, então é pouco treinamento, né? Poucos dias de treinos, né? E o que a gente faz? A gente tenta pegar os alunos mais novos para ir trabalhando com eles. Então, o sub-14 esse ano tem vários alunos que já trabalham comigo há 2, 3 anos, que vieram desde os 12 anos trabalhando comigo. Tem uns que vieram da escolinha, tem a escolinha no Colégio Padrão, que é a partir de 5 anos até 12 anos, até 11 anos, né? Aí depois eles migram para o time de competição de jogos escolares, né? E aí tem muitos que já faziam parte da escolinha, né? São tantos alunos do colégio como alunos da comunidade, né, em geral, pode passar das escolinhas, e depois eles migram para de competição. E aí fica mais fácil, quanto mais tempo a gente trabalha com o menino, né? Já sabe a didática da gente, a metodologia que a gente gosta, o jeito que a gente gosta de trabalhar, tanto a parte tática dentro de quadra, né? Fica mais fácil trabalhar. Se eu pego um aluno agora, bom de bola, ele é bom de bola, eu trago ele para o colégio agora, até ele pegar o jeito que os meninos estão jogando, né? O lado cognitivo que eu gosto, trabalho muito, né? De pensar o jogo o tempo todo. E aí, às vezes, ele é muito bom de bola, mas não sabe jogar taticamente o futsal. Então, aí começa, mas esse menino bom de bola está no banco. Como é que às vezes ele não consegue entender o jogo do futsal? Então, a gente tem que trabalhar ele, e isso demanda tempo, né? Principalmente que os jogos março, abril, então não tem jogo. Então, esses jogos, torneio de verão, essas competições que tem em Montes Claros, é bom para que trabalhe o menino, né, vai interagindo, tendo ritmo de jogo, entendendo como é que o time joga, né, para se adaptar. E o futsal, Juliano, em Montes Claros, é bom porque, assim, tem mais competições do que o handball. O Lucas vai falar aí. Por exemplo, o handball, se não tem os jogos escolares, vamos supor que o Padrão perde na fase municipal dos jogos escolares, né? Ele não tem mais competição a nível aqui em Montes Claros, né? Apesar que tem o Campeonato Mineiro que eles disputam, muitos alunos do colégio disputam, né, jogos do Campeonato Mineiro para outra competição. Mas não tem, mas o vôlei também não tem competição em Montes Claros, a não ser jogos escolares. O basquete, acho que tem o Pátio Champanhar lá no Marista, né? Mas o futsal tem algumas competições a mais. Tem o torneio de verão, tinha a Copa Sesc, que outras competições que tinha na cidade, né? Que tem na cidade, tem umas 4, 5 competições. Então, nesse lado, ele sai na frente das outras modalidades que não tem muitas competições para disputar. Então, na sua escola, por exemplo, um aluno joga, ele não treina diariamente, igual o Colégio Padrão, a gente treina diariamente, independente, né? Semanalmente lá, para as competições que tiver aí na cidade. Se não disputar, né, que o meu principal objetivo é os jogos escolares, né? Tendo outras competições, participa. Mas é ruim para um menino que tem poucas competições. Então, ele treina e não tem competição. Então, fica ruim. Entendido. É triste, né? Por isso, a gente levanta sempre essa bandeira aí de promover eventos, né, dentro do futsal. Me fala um pouco também, né? Eu acho que é bom a gente estar discutindo aqui o futsal adulto, né? Como que está em Montes Claros, André? Existe aí um treinamento, né? Existem equipes ainda, né, do adulto em Montes Claros? Como é que está aí esse panorama do futsal em Montes Claros? Então, Juliano, após o encerramento da Copa Inter TV em 2016, aí as competições na categoria adulto diminuíram bastante. Em 2017, acho que em 2017 que eu fiz a Liga de Futsal,
né, adulto, foram 8 equipes, inclusive a Unimontes participou, você sendo treinador da equipe, e a tornearia Spala Futsal sagrou-se campeã. O objetivo era fazer um campeonato diferente naquele ano, com 8 equipes, 8 principais equipes, teoricamente um jogador bom de bola, né, que jogava futsal, que ele era de uma equipe mais inferior na Copa Inter TV, ele migraria para essas equipes para jogar. Então, os principais jogadores estariam nessas equipes. E foi um campeonato onde todo mundo jogava com todo mundo, diferente do que eram as competições daqui, onde que é chave, às vezes tem uma chave de 3, tem uma vez que na Inter TV foram 3, classificava 1. Então, era muito difícil para classificar. Então, classificaria só, teoricamente, os melhores ali, né? E não daria chance para outras equipes que perdeu aquele jogo se recuperar. Nessa competição que eu fiz foi diferente, era como se fosse um campeonato amador, durou 2 meses e meio de competição, era 2 jogos por dia, na terça e quinta, e era tentar fazer com que essa competição ficasse anualmente e tentasse ser uma competição diferente, já que não tinha mais a Copa Inter TV. E aí, teve o torneio de verão, que Wagner Porquinho, ele realiza, né? Mas com poucas equipes, e aí parece que teve uma liga de futsal também, com poucas equipes também, e hoje, infelizmente, o nível do futsal na categoria adulto está muito abaixo do que em anos anteriores aí. Então, o Jimmy, que era talvez o carro-chefe, que tinha uma seleção de Montes Claros, acho que também em 2017, eu acho que foi o último ano que teve, não teve mais os jogos do interior de Minas, e isso fez com que não tivesse um time de referência na cidade. Hoje, o principal time que tem em Montes Claros é o time que tinha uns 4 alunos do Colégio Padrão, que é Vinícius, Vitinho. Esses meninos estão jogando muito bem, então eles vão ficar muito tempo aí, se tiver as competições, jogando. Então, eles vão jogar em Bocaiúva, foram campeões aí. Tem um torneio de verão, acho que foi campeão, torneio de verão, o último campeonato que teve ano passado, eles ganharam. E tem a tornearia Spala, que sempre mantém, que pega os alunos, os meninos que já jogavam também. Mas, infelizmente, o futsal deu uma caída muito grande, eu acho que principalmente pelo fato da Copa Inter TV ter acabado. E, não tendo outras competições na cidade, o aluno, né, meu aluno que quer ser Messi, quer ser Cristiano Ronaldo, ele visa futebol de campo. Aí, se não tiver uma referência na cidade, né, tem a Copa Inter TV de futsal, do adulto, então eles vão migrando muito mais para futebol de campo. Então, já abrindo outro parênteses aqui, eu tenho uma briga, entre aspas, que todos os meus alunos que estão no colégio padrão, todos sonham em ser jogador de futebol, não é de futsal. Então, eles querem sempre, então eles jogam futsal e jogam futebol de campo em outro lugar. Então, eles não, eu quero ser atleta de futsal, não tem isso. Então, eles vão migrando sempre para futebol de campo. E aí, chegou no 17 anos, estourou do colégio padrão, saiu do colégio padrão, aí, para onde que eles vão? Se não vai ser jogador de futebol, não vai ser do futsal, por onde é que eles vão? Então, muitos param de jogar. Né? Então, e se não tiver um trabalho de base, né, do futsal, para que tenha um espelho também, uma equipe adulta tenha um espelho para jogar, fica difícil para ter essa categoria de base adulta, né? Marcelo Nagem está aí, tinha uma equipe de handball que foi bicampeã do Jimmy. Paralelamente, tinha o futsal, que nós fomos campeões do Jimmy também, em 99, e aí tinha as equipes de competição forte na cidade aqui, tinha o vôlei. Então, hoje, se não tiver uma referência na categoria adulta, eu acho que se não tiver as competições, não tiver a base, não tem uma categoria adulta forte. Ok, Herbert, o bate-papo aqui, se deixar, a gente vai bem além mesmo. Bacana, muito, muito, muito bom mesmo, tá? Infelizmente, o tempo nosso está esgotando aqui. Eu queria que você quisesse falar aí uma consideração final, deixar alguma palavra para nós aí, pode ficar à vontade, tá bom? Tá, então eu queria agradecer a você, Juliano, pelo convite, a Unimontes, aos professores, aos acadêmicos aí, e lembrar, Juliano, que o Colégio Padrão, eu como coordenador, como professor lá, como treinador, as portas do Colégio Padrão estão abertas, né, para que qualquer acadêmico da Unimontes queira fazer o estágio lá, tanto futsal comigo, no handball com o Lucas, no vôlei com o Charlão, no basquete com o Boi lá, Carlito, e também isso nos treinamentos e também na educação física, né, comigo lá, tem o Lucas no ensino médio, tem Carol lá, então as portas do Colégio Padrão estão abertas com essa parceria com o Unimontes, tá bom? Então,
quiser firmar parceria com a gente estará sempre aberto aí. Muito obrigado pela participação. Se tiver outro convite, pode me chamar, que estarei aí para participar. E agora, sem treinamento, né, tem que ficar batendo papo, então, contando as nossas histórias aí. Beleza, bacana, muito bom, Everton, muito bom. É uma satisfação enorme, né? Eu tive a honra de ver você jogar, né? Um jogador, assim, muito tático, muito técnico, né? Um físico também exemplar. Então, você é referência dentro de Montes, né? Dentro de todo esse contexto de treinamento, que aqueles, né, que ainda não conhecem, passa a conviver um pouco mais aí com as discussões, nessa experiência sua, né? Que isso aí a gente tem que aproveitar agora, né? E sempre passando para as novas gerações, né? Isso é muito bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho, tá bom? A gente vai encerrando essa primeira etapa aqui e aguardar os questionamentos no final, tá bom? Obrigadão aí. Obrigado, Juliano. Valeu. Tamo aí, obrigado. Frederico, com você, meu amigo. Estamos tranquilos aqui, tá? Beleza. Não, muito legal, né? Um bate-papo bem legal. Conhecer o Herbert, eu não conhecia, né? Ele trouxe várias impressões importantes aqui para a gente, né? Várias considerações aí que mostrando realmente o quanto que esse isolamento ele impactou, né, no processo de treinamento, né? Não só imediato, né, mas também a médio e longo prazo, né? Se a gente pensar que as competições elas foram canceladas, suspensas, a maior parte já foi cancelada, foi suspensa realmente para esse ano, né? Na fala do Herbert fica muito claro o quanto é importante você ter essa competição para pensar no processo de treinamento, né? Ainda mais no processo de treinamento, na formação de jovens atletas, jovens jogadores, né? O quanto é importante a competição, né? Uma outra questão muito legal que o Herbert colocou na fala dele, né, Gil, é a questão da dificuldade, você também, o professor Juliano também ele colocou aqui, a dificuldade em se planejar uma eventual retomada, né? É muito complexo a gente pensar em uma retomada, em um planejamento, se nós não temos elementos que são fundamentais para a própria periodização do treinamento, né? Nós não temos as datas, nós não temos competições de referência, né? São elementos básicos para o treinamento, né? Não há como falar em periodização esportiva se a gente não tem as datas, né? E aí o próprio processo ele fica manco, né? Daí talvez a dificuldade que o Herbert colocou aqui para a gente, até de como é que o que eu vou desenvolver com esses meninos, né? Daqui para frente, ou eu não sei quando que eu vou retomar com eles, né? Então, todas essas dificuldades, elas fazem parte dessa nova e transitória realidade do profissional de educação física, né? Muito legal, né? Me provocou várias reflexões aqui, que eu tenho certeza que os alunos depois eles vão perguntar alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí agora eu tenho certeza também que o nosso próximo convidado, né, já antecipado, o Lucas, vai trazer aqui outras perspectivas dessa atuação, né? Então, para apresentar o Lucas, ninguém melhor do que alguém conhece ele, assim, desde o início, né? Então, Marcelo, apresenta aí sua cria, né? Está com você. Boa tarde a todos. Antes eu gostaria de cumprimentar, né, os membros aqui da mesa, né, o Fred, o Gil, o Marcel, que idealizaram essa mesa redonda. Gostaria de cumprimentar os convidados, o Herbert, e já agradecer ele pela contribuição. Cumprimentar o Lucas, o Valdinei e o Alex. Gostaria de cumprimentar também todos os colegas da Unimontes, todos os acadêmicos, meus alunos, e um abraço especial para a turma de Januária também. Dizer que é uma honra, né, fazer parte desse time, né, esse time campeão. Então, gostaria de dar um abraço virtual em todos, dizer que eu estou muito orgulhoso por apresentar o Lucas Nascimento Nage, egresso dos nossos cursos de educação física e principalmente orgulhoso como pai. Então, me sinto duplamente honrado
e orgulhoso, né, por estar tendo essa oportunidade. O Lucas, ele estudou a vida inteira no Colégio Padrão, né, concluiu seu ensino médio em 2009. Logo depois, ele passou no vestibular de Educação Física, licenciatura, concluiu em 2014. E eu acho que aquela preocupação de estar disputando os Jogos Escolares da Juventude, que é os Jogos Brasileiros, já havia uma discussão ali que o CREF ia começar a atuar lá nos Jogos e que ia cobrar uma formação bacharel. Ele correu, fez vestibular de Educação Física, de novo no Unimontes, e hoje ele é bacharel em Educação Física também, pela Unimontes, em 2019. Então, ele concluiu os 2 cursos. Algumas conquistas dele, as principais, né, que ele chegou a conquistar. Lucas, ele foi ex-campeão da etapa estadual do Geng de 2014 a 2019. No Sub-14, ele ganhou o estadual em 2014, 15, 16, 18 e 2019. E no módulo 2, Sub-17 em 2017. Então, ele vem mantendo aí uma hegemonia aí nos Jogos Escolares, né, em Minas Gerais, o Geng. Foi também campeão mineiro de clubes Sub-14 em 2019, da categoria infantil. Foi bicampeão mineiro de clubes Sub-16, que é o cadete, em 2016 e 2017. Foi campeão mineiro de clubes Sub-18 2016, que é a categoria juvenil. Foi campeão mineiro de clubes Sub-21 em 2016, que é a categoria júnior. Todos esses campeonatos é no naipe masculino. E nos Jogos Escolares da Juventude, conquistou um 3º lugar em 2018, foi vice-campeão brasileiro escolar em 2015 e conquistou o brasileiro escolar em 2016. Então, colocou aí no currículo de Montes Claros um campeonato brasileiro, que é uma situação, né, muito difícil. Então, esse é um pequeno currículo dele aí, e eu vou passar a palavra para você, Lucas, e já te perguntando, né, depois das suas considerações iniciais, né, como você tem enfrentado, né, essas limitações, restrições nas suas atividades com seus atletas alunos, em relação, né, ao planejamento, essa quebra, e o que você tem conseguido desenvolver com eles. Então, eu te passo a palavra, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos da mesa, boa tarde a todos professores, acadêmicos e quem está assistindo aí essa apresentação. É um prazer estar aqui falando sobre o handball, sobre nossos treinamentos. Obrigado pelas palavras. Pai, assim, interessante falar aqui que, como meu pai disse, eu estudei a vida inteira no Padrão, então fui aluno, fui atleta de handball, depois ingressei na Unimontes e, paralelo, já comecei a fazer estágios no colégio, no Padrão, a acompanhar os treinos, que meu pai era professor lá. Então, foi muito interessante que, já acompanhando os treinos, alguns treinos, 2010, em 2011 eu tive a oportunidade como acadêmico da disciplina de handball 1, na época que Belezão era o professor, e teve um campeonato entre os acadêmicos. No final do semestre eu pude ter a honra ali de participar com uma geração que anos depois foi campeão do Geng 2 vezes, até 3 vezes, se eu não me engano. Então, a Unimontes, ela, além da questão do aprendizado, do embasamento teórico-prático para realizar os treinamentos, foi fundamental no surgimento de vários atletas e no meu ingresso no Colégio Padrão, realmente, como treinador. Então, é uma honra estar aqui falando. Eu gostaria de falar, de responder essa pergunta final aqui com a apresentação. Realmente, a pandemia, ela alterou muito nossos treinamentos, nosso planejamento, e afetou demais, de diversas formas,
nosso trabalho. Então, eu vou começar aqui, vou compartilhar a apresentação. Confirma para mim se está aparecendo aí certinho, por favor. Está tudo tranquilo? Tudo certo? Certo, Lucas. Ah, tá. Beleza. Então, assim, para começar, a gente, lá no padrão, nós temos, no handball, escolinhas a partir de 8 anos. Então, temos um grupo interessante de meninos e meninas praticando handball desde cedo. Só que eu vou falar nessa apresentação aqui, o que a gente está fazendo nessa quarentena, mais direcionado às equipes sub-14 e sub-17 masculino. Então, é o foco, assim, como já foi dito aí, realmente a questão é complicada de adaptação, não é fácil, motivação, e assim, esse foi o foco nosso do trabalho aqui nessa pandemia. Então, aqui, a gente tem, nesse gráfico aqui, meninos de 12 anos que competiram pela última vez em outubro de 2019. Então, assim, eles jogaram o Campeonato Mineiro de Clubes aqui em Montes Claros. Os meninos de 13 a 15 anos que competiram pela última vez em novembro de 2019, foi o Jogos Escolares da Juventude lá em Blumenau. E tem os meninos de 16, 17 anos, que são os meninos de 2004, 2003, que jogaram pela última vez em agosto de 2019, que foi a etapa estadual do Geng. Eles foram vice-campeões. Eu queria dizer que, assim, teve alguns amistosos para esses meninos de 16 a 17 anos, mas competição mesmo oficial não teve. E a gente estava a dias de viajar, quando começou a quarentena, a gente estava a dias, faltando poucos dias para viajar para um campeonato, que ia ser uma Copa em Pitangui, nas categorias sub-11, sub-14 e sub-17. E há uma semana e meia da etapa principal do Geng. Então, assim, foi um baque muito grande, porque já estava muito tempo sem campeonato, aquela expectativa de iniciar o ano, e realmente a pandemia estragou muito esses planos. E aqui tem uma pergunta, assim, qual a próxima competição? Isso aí foi muito bem falado agora, assim, é difícil planejar, não tem um calendário, não tem muita perspectiva. Os Jogos Escolares da Juventude, o Brasileiro Escolar, já foi cancelado, o Geng oficialmente ainda não foi, mas já está praticamente certo que não vai ter. Na minha opinião, a próxima competição nossa só vai ser em 2021. Eu chuto lá para abril, março, enfim. Então, é um cenário muito complicado para a gente. Então, assim, quando iniciou a pandemia, nas primeiras semanas, quando foi tendo a consolidação de que o prazo que não ia ter treino seria maior, eu comecei a ter algumas propostas, ideias para não ficar parado nesse tempo com os atletas. Gostaria de dizer que nada se compara aos treinos normais, assim, não tem como reproduzir os treinos, não tem como mesmo, assim, os treinos nossos baseados em jogos situacionais, pegando um cenário de jogo, transformando em treino em vários exercícios, não tem como, ainda mais o handball, que é um esporte de muito contato físico, que tem goleiro, enfim. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que isso aqui não é essa proposta, ideias, elas estão direcionadas ao meu grupo, direcionadas às características dele, à modalidade, e não quer dizer que é a melhor coisa a se fazer, que é a referência e tudo, mas pode gerar algumas curiosidades, alguns debates, algumas ideias nas pessoas para fazer em alguns momentos. Aqui eu dividi assim em dois setores o foco a proposta nossa para a pandemia. A manutenção. Eu entendo que a gente deve, ao máximo, tentar minimizar os efeitos da pandemia, mantendo alguns elementos. Assim, então, alguns elementos já são consolidados pelos atletas, já são trabalhados normalmente, e o que for possível
para a gente fazer nesse momento de quarentena para minimizar essa perca vai ser interessante. Para quando a gente for voltar a treinar, a competir, não ter um processo muito grande de destreino, não ter uma diferença muito grande em relação ao momento que eles pararam. Outra situação é o desenvolvimento. É complicado falar em desenvolvimento quando a gente não tem um ambiente adequado para realizar esse processo. Porém, algumas coisas eu julgo ser interessantes para a gente trabalhar. Tem muitos atletas que têm dificuldades específicas, dificuldades individuais. Tem meninos que vão ter dificuldade, por exemplo, para fintar para um lado, para fazer um certo tipo de arremesso, vão ter dificuldade na marcha, enfim, uma série de dificuldades que, às vezes, não são priorizadas, a gente não prioriza nos treinos, a gente não foca, porque a gente tem um processo normal, exercícios normais, que a gente costuma dar na programação semanal, mensal, que não foca muito nesses detalhes. Então, um dos objetivos é manter os atletas ativos fisicamente. Assim, a gente talvez vai ter alguns meninos que vão estar parados se não tiver nada, totalmente parados. Isso não é ideal, né? Não só na questão de rendimento, na questão de saúde. Então, eu dou 2 treinos na semana e sugiro que para os atletas complementarem os treinos semanais. Vai dar uma sugestão, uma indicação, porque a gente está lidando com um cenário de grande desmotivação, e são poucos realmente que vão querer se dedicar a um processo de treinamento tão diferente do habitual, ainda mais sem uma perspectiva de campeonato próximo. Então, eu sugiro alguns exercícios para que os atletas se complementarem. Eu vou mostrar algumas imagens aqui, e assim, eu peguei as imagens minhas, demonstrando os exercícios. Eu preferi não entrar em contato e pedir para alguns atletas mandarem as imagens que eles mandam. A maioria já não gosta de mandar o vídeo deles treinando. Então, eu vou estar dando alguns exemplos aqui com nossos treinos. Aqui, o foco maior nosso é na coordenação motora, nessa questão física. Assim, como que não tem uma perspectiva, um planejamento, eu preferi dar uns exercícios com foco maior na coordenação motora. Então, com alguns exemplos aqui que a gente faz em casa mesmo, trabalhando nesse aspecto. Outra situação que, de início, eu já achei que era muito interessante fazer na pandemia, que a gente não tem o costume de fazer no processo normal de treinos, é reuniões com recursos audiovisuais. Então, assim, eu acho que é uma forma de ser aquele algo a mais que a gente não está acostumado a fazer, que pode ser importante em alguns aspectos. Então, assim, reconhecer equipes e atletas de alto nível. No caso do handball e no caso do meu grupo, boa parte dos atletas não conhecem os principais jogadores e jogadoras de handball do mundo. Não tem o costume de assistir jogos semanalmente, mensalmente, eles não têm esse costume. Então, eu acho interessante reconhecer equipes, reconhecer atletas de alto nível, ter esse tipo de parâmetro. Compreender a teoria de conceitos ofensivos e defensivos. A gente trabalha vários conceitos ofensivos e defensivos durante os treinos normais, porém, às vezes os meninos não sabem explanar, não sabem justificar, exemplificar esses conceitos. Então, nesse momento de pandemia, achei muito interessante poder explicar para eles esses conceitos ofensivos e defensivos, que, na minha opinião, pode ajudar também na hora de for praticar esses conceitos durante a partida. Estimular a ampliação do repertório técnico. Como eles não têm esse costume, muitos não têm o costume de ver jogos, ver lances, conhecer atletas de alto nível, eles vão ter algumas referências de execuções técnicas, de arremesso, passe, finta. Então, na hora desse momento de passar imagens, passar vídeos para eles, eu acredito que tem como melhorar essa questão do repertório técnico, ter essa evolução nesse aspecto. Analisar ações de jogo de alto nível. Então, assim, a gente está lá, a gente faz muitas, por exemplo, movimentações táticas, muitas ações defensivas durante os treinos, durante as partidas. Só que eu acho interessante também os meninos visualizarem
essas ações em jogos de alto nível para poder ter um processo de comparação, para poder ter um processo de evolução. E eu acho muito interessante trabalhar essa visualização dessas ações de alto nível. E, por último, visualizar erros e acertos das nossas equipes em jogos. Então, nessas reuniões nossas, a gente também passa lances e vídeos de jogos antigos das nossas equipes que a gente não teve, eu não tive oportunidade, eu não tive momento de passar esses erros e acertos das nossas equipes anteriormente. E quando os meninos visualizam isso, é muito mais interessante para ter essa questão de evolução e desenvolvimento individual e coletivo. No YouTube, eu fiz lives assim fechadas, lives que eram só para o grupo, por link, e eu prefiro, no YouTube eu utilizei análise de jogos e lances específicos de alto nível das nossas equipes e playlist de arremessos, fintas, defesas específicas. Então, assim, tem algumas páginas do YouTube que selecionam arremessos de algum jogador, ou arremesso de fora, arremesso de apoio, finta para a direita, finta para a esquerda, defesa de goleiro. E eu achei interessante mostrar para eles no YouTube, assim, às vezes parava o lance, comentava, explicava, pegava as perguntas dos meninos, passando essas questões para eles também. Também fizemos aulas pelo Zoom, aí uma parte mais teórica, com mais interação, com mais imagens, mais apresentações de conceitos. Assim, é uma coisa um pouco mais teórica mesmo, mas parecido com uma aula. Então, eu utilizei nessas aulas uma prancheta tática, que é esse quadro tático aqui do handball. Nele, a gente mostrava alguns lances, algumas situações, discutia, eu fazia algumas perguntas para os meninos interagirem ali com a situação, ver como é que estava sendo aprendizado, e foi muito interessante também esse aspecto aqui pelo Zoom. E eu fiz também quiz, assim, a gente fazia uma live no YouTube, fazia uma aula pelo Zoom, no final da semana, pelo Google Classroom, eu fazia um quiz com 5, 4 a 6 perguntas a respeito de alguns temas que a gente trabalhou. Aqui a gente vai ter alguns exemplos, só para dar uma demonstrada. Aqui é um exemplo daquela situação que eu falei de conhecer atletas e equipes de alto nível, que às vezes conhecer a história da modalidade. Então, aqui são 2 perguntas, uma relacionada ao Mundial Feminino de Handball. Acho interessante os meninos saberem que o Brasil foi campeão mundial feminino. Por incrível que pareça, alguns desconhecem isso, por mais que a gente fala, às vezes tudo não se situa em relação a isso, não sabem que o Brasil já teve 2 jogadoras eleitas como a melhor do mundo. Então, foi uma pergunta mais nesse sentido, dentro desse quiz que a gente fez uma live de Brasil e Noruega, Olimpíadas 2016. Outro exemplo foi um quiz da live que a gente fez da nossa semifinal do Brasileiro de 2018, e esse jogo a gente perdeu na prorrogação de 1 gol, e a gente estava ganhando o jogo de 1 gol, faltando pouco tempo, estava ganhando de 1 gol no tempo normal, na verdade, faltando ali 30 segundos, e a gente teve a bola de abrir 2 gols, e o lance dessa imagem teve um erro de arremesso, e nesse lance a gente tomou o contra-ataque, o gol do empate, o jogo foi para prorrogação, a gente perdeu na prorrogação. Então, aqui foi uma pergunta, uma análise para os meninos, de quantos jogadores eles entendiam que deveriam ter antecipado o retorno. Então, nessa imagem aqui, está mostrando 4 jogadores do nosso time, de vermelho, e poderiam, os 3 que não estavam, tinha um jogador arremessando, os outros 3 poderiam ter retornado, eles preferiram ficar de olho no rebote, e a gente tomou um contra-ataque e o gol do empate. Lucas. Aqui é outra questão, aqui um quiz da reunião sobre fixações que a gente fez pelo Zoom, e aqui é um vídeo que eu fiz pelo aplicativo tático de handball da prancheta, que os jogadores teriam que identificar os confrontos diretos, defensores pares dele, do jogador número 7. Tinha uma movimentação no vídeo, que, de acordo com a movimentação, a defesa tinha uma troca em relação aos atacantes diretos. Então, eles tinham que identificar quantos jogadores diretos, quantos defensores diretos o jogador número 7 tinha nesse lance. Lucas, falta Oi. Dá uma concluída aí, porque o tempo já está estourando.
Então, rapidamente, em 2 minutinhos para você concluir, beleza? Beleza. Então, aqui, manutenção e evolução técnica, a gente trabalhou alguns aspectos, vou passar rápido pelas imagens. Então, aqui, passe aqui na parede, trabalhando a munheca. Aqui, passe em movimento. 3 passos em movimento. Arremesso, trabalhando arremesso com ângulo um pouco mais baixo, característico a ponta, arremesso também de apoio. Primeiro na parede, para depois acertar um alvo. Esse aqui é um arremesso que a gente não costuma treinar muito nos treinos, é um arremesso de rosqueta, também pode ser ter um foco maior. Fintas, então aqui finta na cadeira, tirando o braço aqui da cadeira como se fosse o defensor, finta para um lado, finta para o outro. Deslocamentos defensivos também, que a gente não costuma focar tanto especificamente. Deslocamento para um lado, para o outro, flutuação. Goleiro aqui sentado, trabalhando arremesso na parede com defesa média, altura média, defesa meia altura. Aqui uma situação também que eu fiz nessa quarentena, que eu tentei testar algumas coisas, estimular a tática individual, por sinais do treinador e do aplicativo, tomada de decisão, pressão de tempo, imprevisibilidade. Então, aqui, sinais, aqui tem um aplicativo, esse aplicativo que tem que você pode selecionar setas, números, cores, tempo na imagem, quanto tempo você quer. Então, aqui tem 3 setas, o jogador desse tempo tinha que tentar acertar as setas. Aqui tem 3 tipos de passe, como se fosse um passe mais para o pivô, e aí, dependendo da seta, ele tinha que fazer esse passe. Aqui são arremessos, aqui tem 4 alvos pela seta. A seta iria aparecer na tela para ele, e ele tem que arremessar nos alvos de acordo com a seta, pelo tempo aqui que aparece. Os arremessos, a gente pode mudar a forma de arremesso. Aqui tem um goleiro, aqui tem 2 setas, ou ele vai defender para a direita ou para a esquerda, de acordo com a seta. Aqui tem sinal do treinador para fintas, eu na tela aparecendo. Se eu colocasse a perna direita, o atleta tinha que fintar para a direita. Se eu colocar a perna esquerda na frente, o jogador tinha que fintar para a esquerda. Aqui, para goleiro, se eu inclino meu corpo para a esquerda, defesa alta para a direita, treinamento de defesa alta. Para o outro lado, defesa para a esquerda. E é isso aí. Um pouco corrido aí. Esse final, qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Valeu! Lucas, eu vou falar no lugar do Marcelo. Você quer falar? Vou falar. Não, só para agradecer, né, a participação do Lucas e também dizer que o Lucas tem um fiel escudeiro, que é o irmão dele, Matheus Nascimento Nagem, que é aluno do nosso curso também, do bacharelado, e que com certeza acho que contribuiu bastante com o Lucas nesse planejamento todo, né? Vocês viram que até teste tático ele realizou com os meninos. Então, eu acho que essa pandemia fez bem para ele, que ele fez muita atividade, demonstrou bastante, né? E também a questão do estudo. Eu assisti uma live com o Macarrão, que foi jogador da seleção brasileira há muitos anos, e hoje ele é técnico das seleções juvenis do Brasil. E eu fiz uma pergunta para ele, né, da questão dos prejuízos da pandemia. Ele falou: olha, é o momento da gente estudar bastante, porque no esporte coletivo, essa parte presencial, né, do treinamento, igual o Lucas colocou, o Herbert colocou, não tem como. Então, esse momento é de estudar e de tentar se aprimorar mais. Eu acho que aí é a proposta que o Lucas fez, não só para ele como profissional, como os atletas também. Tá com a palavra aí, Fred. Eu só tenho a agradecer, né, Lucas? Os comentários ali, ou você tem um fã-clube muito grande, né? Mas não é, não, né? Realmente você deu uma aula para a gente. Muito bom mesmo, de verdade. Vou começar a te chamar, inclusive, para dar uns toques numas aulas, né? Quando eu for trabalhar lá, meter o meu bedelho na área do seu pai, você vai me dar uma força lá, né? Porque depois dessa aula, eu não tenho muito o que falar, não, né?
Tá de parabéns de verdade. Foi muito bom mesmo. Tá? Valeu, obrigado. Uma coisa que você falou, né? Eu acho que é importante eu reforçar isso daqui, o quanto é importante você conhecer o grupo, né, de pessoas, né, no caso, seus alunos, de atletas, o grupo com o qual você trabalha, né? Você só conseguiu pensar, né, em todas essas atividades, né, porque você conhecia muito bem aquele grupo, né? Você conseguiu elaborar estratégias para conseguir, não sei, promover o mínimo desenvolvimento possível nessas condições para os seus alunos, né? E você conseguiu, eu acho que você tem conseguido fazer isso exatamente por isso. Um dos motivos é esse, né? Você acabou fazer um negócio aqui na educação, né, nesse período que a gente tem trabalhado remotamente. O pessoal chama de personalizar o processo de ensino-aprendizagem, né? Processo de ensino-aprendizagem, treinamento, no seu caso. Você acabou conseguindo fazer uma personalização que você não conseguia fazer antes, né? Você mesmo falou, você não tinha tempo para fazer isso. E aí, nesse momento em que você tem que se reinventar, você conseguiu lá resgatar lá dos seus conteúdos, estudando, né? Não tem como fazer isso sem estudar muito, né? Isso está muito nítido aí pela própria apresentação. E você conseguiu fazer isso e mostrar e trazer isso aqui para a gente de uma forma muito clara. Foi muito bom, de verdade, né? Eu imagino que muitas perguntas vão aparecer aí. Eu já tenho algumas, né? Então, pode ficar aí na nossa mesa, tá? Que perguntas virão daqui para frente, beleza? Beleza, obrigadão, valeu aí, estou à disposição. Beleza. Gente, agora a gente discutiu um pouquinho sobre o esporte coletivo, né? Agora vamos individualizar um pouquinho mais. O Lucas deu um gancho bom aí para a gente desse processo de individualização, até para a gente ir para o esporte individual, né? E aí eu vou pedir para o Marcel apresentar nosso primeiro convidado aí do ramo do esporte individual, um conhecido nosso, né? Então, Marcel, você está com a palavra. Vai lá. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né, pessoal aí, os nossos convidados, Alex, Lucas, Ebert, né? E agora nós vamos falar aí com o Valdinei. E queria agradecer também os acadêmicos que estão nos prestigiando hoje com esse tema aí, esporte coletivo e individual, né? Nós estamos com 81 pessoas nos assistindo, né? Realmente é um privilégio. E na hora que o colegiado lançou para a gente essa temática, né? Aí nós ficamos pensando, né, quem seriam as pessoas que iriam nos representar, tanto no coletivo quanto no individual. Aí, de imediato, veio na minha cabeça, né? Aí, nosso convidado para falar a respeito do esporte individual é o nosso professor Valdinei Matos, formou em Viçosa, mestre pela Universidade Católica de Brasília, professor da Unimontes, né, profundo conhecedor da área da fisiologia do esforço, anatomia e dentre outras, né? Futuramente, a maioria dos acadêmicos vão passar pelas mãos de Valdinei. E agora, gente, o que é mais bacana, vocês vão ter um bate-papo aí com um grande atleta do ciclismo, né, do mountain bike, né, com muita experiência. Inclusive, ele que me incentivou. Hoje eu pedalo, faço meus pedalzinhos. Estava uma bicicleta parada aqui em casa. Foi ele que, com algumas palavras, me convenceu a retornar. Eu até agradeço, não sei se ele lembra do dia. E o que é bacana aí com o Valdinei? Porque ele tem o olhar do professor e tem o olhar do atleta, né? Então, ele tem muita experiência para nos proporcionar. E seja bem-vindo, Valdinei, né? Coloque para os nossos acadêmicos a sua experiência, o seu relato, né? Principalmente diante dessa pandemia, né? Já que o esporte coletivo passa por tanto problema, né? Por tantos problemas, né? No ciclismo, né? No mountain bike tem uma situação inversa, né? Que
vieram muitos atletas para essa modalidade. Então, conta aí com a sua colaboração e a palavra é sua. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer, na verdade, as palavras generosas do professor Marcel, né, com relação ao atleta Valdinei, né? E eu me recordo perfeitamente daquela conversa nossa que você acabou comprando a ideia e voltou a pedalar. Agora a gente tem que resgatar Marcelo Nádia, que já foi companheiro de pedal aí. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Queria agradecer aí meus colegas dessa mesa temática pela oportunidade, né? Agradecer os colegiados de bacharel e licenciatura pelo empenho, e principalmente os acadêmicos, que estão não só hoje, mas ao longo da semana passada, né? E com certeza nos próximos dias vão estar acompanhando a gente aí nessa tentativa de refletir um pouco sobre as questões relacionadas ao fenômeno, né? Da educação física, ao fenômeno do esporte, da dança, das lutas, enfim, das manifestações corporais de uma maneira geral, nesse momento de pandemia. Bom, e aí eu vou usar um material que a gente produziu e vou compartilhar com vocês, né, para a gente poder acelerar um pouco, não no sentido de esgotar, né, de estar com vontade de esgotar, isso na verdade é justamente o contrário, mas é para a gente oportunizar aos colegas de falarem também, bom? Então, vocês me dão um retorno aí, por favor, se estão vendo aí com clareza, por favor. Ok, Valdinei, está ótimo. Então, vamos lá, então. Então, é o seguinte, pessoal, quando a gente... Eu não vou voltar para no caráter retrospectivo disso tudo, pegando lá final de 2009, né, para a gente começar a falar de província de Wuhan, na China, enfim, né? Mas a gente chegou num cenário que tinha, na verdade, em termos mundiais, as palavras que a gente mais ouvia era isolamento social, quarentena, lockdown, né? Hoje isso ainda permanece, embora uns contra, outros a favor, mas enfim. Então, essas frases que estão colocadas aí, elas foram, por um bom tempo, as que a gente mais ouvia. Inclusive com faixas, né, com isso aí, o que você está fazendo na rua, por que você não está em casa, né? E isso tudo levou, junto com todo o contexto da pandemia, né, de contaminação, de morte, de estrutura despreparada de saúde mesmo, dos países desenvolvidos, né, levou a essa questão do isolamento social, e aí, obviamente, que a aglomeração foi proibida, né? E aí as equipes esportivas, a gente pensando no alto nível mesmo, no caso do ciclismo, né, elas também foram afetadas, porque, na verdade, o subsistema do esporte está dentro de um sistema social muito maior, então ele não é isento dessas influências. Então, logicamente, não querendo reduzir aqui a importância, né, de um treinador, mas só para a gente suscitar uma reflexão, o treinador, ele planeja, analisa, replaneja, estabelece metas, quebra metas, estabelece objetivos, seleciona meios, seleciona métodos, aplica procedimentos, aplica as estratégias, né? Então, isso tudo que eu estou falando e muito mais coisas estão aí associadas ao cargo de treinador. Quando o problema está na mão dele, né, quanto mais experiente, mais bagagem ele tem, ele consegue reconduzir, né, o planejamento na direção do objetivo que ele tinha proposto. Só que agora o cenário mudou e já não estava mais na mão dele. Então, o treinador, que é, antes de tudo, né, ele tem que ser um bom gestor de pessoas, né, e ele tem que ser também um excelente estrategista, né? Quando o desvio ocorre em algo que está na mão dele, é muito fácil, só que agora não está. Então, com as competições canceladas, né, e essa mudança do cenário esportivo, né, eles ficaram meio que de pé e mão amarrada por um momento, porque não sabia, né, e como a gente não sabe até hoje, quanto tempo isso vai ser restaurado, a questão dos calendários esportivos, das diversas modalidades, né, e aí a opção que o ciclismo tem, e aí eu estou falando especialmente de ciclismo de alto nível, né, então, se a gente pegar lá os ciclistas das equipes, né,
top lá das grandes voltas da Europa, Giro de Itália, Tour de France, Volta à Espanha, né? Eu estou falando de pessoas que têm salário de 5 mil euros, de 4.500 euros, de 5.500 euros por ano, né? Então, assim, são pessoas que se dedicam para aquilo, então elas não têm, como os atletas de Lucas, a opção de, eu não vou participar da reunião, eu não vou responder o quiz lá que o Lucas mandou. Eles têm que fazer alguma coisa. Só que, como foi dito por Fred, né, antes, se não tem competição marcada, fica difícil você pensar em ajustar todas aquelas cargas de treino dentro do processo que estava sendo construído até então, para poder chegar naquele objetivo-alvo, naquele momento, no ápice da sua forma física, técnica, tática, psicológica, enfim. Mas como são atletas de alto nível, as coisas não podem parar. E é nesse momento que a tecnologia, né, que já está muito avançada, não só para análise de marcador bioquímico, né, para diagnóstico e tratamento de lesão, mas também muito avançada no sentido de controle e monitoramento de carga. Então, quantificar a carga, monitorar impacto de carga, tudo isso está muito avançado, né, no ciclismo especificamente e em outras modalidades. Então, essas planilhas, né, e esses aplicativos, eles foram sendo construídos à medida que a excelência no esporte foi sendo cada vez mais almejada e cada vez mais buscada. Então, a gente tem um exemplo aqui de um planejamento, né, de uma visão geral de um plano para a semana 1 até a semana 3. A gente tem aqui os períodos, né, então está aqui período de base, o foco é a transição, o tempo dessa corrida aí, 2 horas, né, desse treino, 2 horas e 44. A gente tem aqui a bike, yoga, o treinamento que eles chamam aqui de resistência mental, o treinamento de força. Eu sei que na segunda-feira essa pessoa está descansando, ela não vai treinar, né? Na terça-feira ela já tem uma outra coisa para fazer, na quarta e assim vai. Então, essas planilhas, esse exemplo aqui, obviamente, que é uma planilha que já veio, vamos dizer assim, pré-concebida para um ciclista amador, para um entusiasta do ciclismo. Mas essa mesma plataforma, ela permite que um treinador de alto nível crie seus próprios treinos, né, para o ciclista A, para o ciclista B, para o ciclista C, e vá monitorando isso. Então, o monitoramento ele ficou muito mais facilitado, e a criação também, né, com o advento dessas tecnologias. Aqui, só para a gente ter um exemplo, né, e a plataforma é essa aqui, né, do Sufferfast, de um treino de velocidade. Então, ele traz vídeos demonstrativos, ele traz a duração que esse treino tem que ter, ele traz de maneira detalhada o que esse atleta deveria fazer, né? Então, nesse caso aqui, 2 sets de 8 intervalos, então 2 blocos de 8, né? 2 minutos de treinamento e 15 segundos lá de recuperação. E traz também para que ele serve. Então, esse treino, ele seria melhor, né, para aumentar a habilidade desse indivíduo de trabalhar com esforço repetidos, mas esforço de intensidade máxima. Então, a gente vê no gráfico aqui que a gente tem várias barras aí, né? A altura delas me mostra basicamente que esse indivíduo está conseguindo manter o esforço em máxima intensidade, né? Alguns trazem até uma coloração um pouco maior, quando a pessoa, como se fosse a pontinha dessa barra aqui, um pouco mais vermelha, para mostrar que ela excedeu um pouco mais. Então, tudo isso acaba que facilita você monitorar o treino, porque o ciclismo, embora dentro do ciclismo, pessoal, a gente tem várias modalidades. Então, a gente tem prova que é disputada em velódromo, a gente tem prova que o componente técnico é muito, muito importante comparativamente ao tático, né? Tipo o downhill, aquelas descidas rápidas, cheia de curva. Então, ali, quem desce mais rápido, então o cara tem que ter muita técnica. Mas a gente tem prova de resistência, então a gente tem o XCM, né? As provas de maratona, de ultramaratona, corrida de estágio. Então, essa exigência toda dentro das diferentes modalidades é extremamente, vamos dizer, minimizada do ponto de vista de monitoramento, quando a gente tem ferramentas dessa qualidade, tá bom? Uma outra plataforma, né, que é o Training Peaks, ela tem tanto para treinadores como para atletas. Então, aqui no caso, um treinador, ele está acompanhando aqui os atletas dele, né? Vários aqui. Ele tem aqui cada cor dessa, significa que está aqui segunda, terça, quarta, tá a semana completa, né?
ele pode criar aqui dentro dessa plataforma, por exemplo, um microciclo de treino de 7 dias, de 10 dias, de 12 dias. Isso aqui é para o treinador. Então, ele cria aqui. Ele só usa a plataforma, mas não vem treino pré-concebido para os atletas dele. E cada cor dessa bolinha aqui corresponde, aqui no canto direito, a um tipo de treino que ele está fazendo. Então, ele tem aqui uma corrida em grupos, está aqui uma sapatilha, aqui tem um elo de corrente, né? Ele fez intervalos de sprint, aqui também ele fez intervalo de sprint, mas quando mudou a coloração, a gente já sabe que o treino é intervalado, mas que possa ter intervalado com objetivos diferentes. Então, eles dão, as plataformas, né? Elas têm essa possibilidade de gerenciamento que é bastante interessante, tá bom? Também para os atletas tem, né? Então, os atletas também, eles vão, no caso do atleta de alto nível, ele segue o que o treinador dele passou. Mas, se você, enquanto atleta amador, quiser, né, utilizar dessa plataforma, você entra na plataforma Training Peaks, cria uma conta gratuita, né? Tem período de teste, tem o perfil Premium, né? Onde você tem uma série de funcionalidades que não são disponibilizadas gratuitamente. Então, aqui, por exemplo, esse atleta poderia lá, com base da sua experiência, né, o auxílio de um treinador não tão experiente no ponto de vista de ser um do alto nível, planejar o seu treinamento. O problema todo é que quando a gente não tem competição, fica difícil a gente ter principalmente estímulo para levantar às 5 horas da manhã e fazer treino, para levantar 8 horas e treinar, para fazer um treino de força à noite. Então, aquela rotina, ela passa a ser muito desgastante do ponto de vista psicológico quando você não tem um evento alto, tá bom? E aí, dentro dessa mesma plataforma, né, a gente tem uma característica, porque o treinador, ele monta aqui a planilha, que nesse caso eu só busquei na internet, é por isso que ela não está preenchida, a duração do treino, né, então foi planilhado para esse atleta cumprir 2 horas e 30, a distância que ele deveria cumprir tinha que estar aqui, a velocidade média, as calorias são por estimativa, obviamente, o ganho de elevação, né, o teste de score de estresse, né, a taxa de trabalho, enfim, o quanto por cento, né, ele realmente aproveitou do treino. Então, era um treino de 2 horas e 30, ele pedalou somente 0,83% desse treino. Então, aqui está o treino completado, né, e aqui o que o treinador coloca para ele fazer, tá bom? Aqui alguma descrição, obviamente, que o treinador acha importante. Aí depois, isso aqui está destacado, que é extremamente importante, porque o treinador acompanhando fisicamente, né, lutando perto dos atletas, a experiência, né, e o feedback que o atleta dá para ele, no caso do ciclismo, uma mudança de posição durante um treinamento, né, ele já pode fazer o treinador a pensar que tem alguma coisa acontecendo, porque ele consegue, ele está de manhã, de tarde, à noite, não sei quantas vezes por semana com os atletas, então ele sabe as deficiências técnicas do ciclismo para o indivíduo A, B e C. Então, esses comentários, né, pré e pós-treinamento, né, eles são extremamente importantes, porque esse feedback à distância, né, através de uma planilha, por exemplo, ela é extremamente útil, já que você não tem o contato físico ali do dia a dia, numa situação normal, tá bom? E aqui tem alguns dados, né? A frequência cardíaca mínima foi 83, a média, desculpa, 133, a máxima 162, aqui a potência média, a potência máxima, tem também a potência relativa, né? Ou seja, vamos supor que fosse 163 watts, né? Mas para o indivíduo de 50 quilos ou para o indivíduo de 60 quilos, né? Aqui a seleção da bike foi utilizada, que ele pode usar a bike de speed, pode usar uma bike para mountain bike especificamente, tá bom? Aqui a gente tem, de uma maneira mais detalhada, e eu tentei colocar isso numa crescente de aprofundamento, para vocês terem a noção disso, né? Então, aqui, nesse treino aqui, esse indivíduo, ele treinou 89% do tempo total de treino, tá bom? A velocidade média dele foi 25,6 km por hora. A potência estimada, né, o valor mais alto de potência que ele sustentou durante 20 minutos foi 205 watts. A potência relativa, ou seja, em relação à massa corporal, foi esse valor aqui,
2,96, né? E a gente tem aqui, ó, isso de maneira bem detalhada. Então, quando a gente fala o treinador, ele é um gestor de pessoas, tem que ser um excelente estrategista, ele tem que ter tempo para debruçar sobre parâmetros quantitativos, porque eu posso identificar, por exemplo, numericamente, essa potência 2,96 para um atleta e para o outro, mas não quer dizer que fisiologicamente eles estão com o mesmo condicionamento. São dados quantitativos. É como se eu pegasse qualquer pessoa que está com uma pressão arterial de 150 por 95, né? E essa pessoa ser obesa e ter 40 anos, a outra ser eutrófico e ter 22 anos, mas do termo numérico eles estariam na mesma faixa de classificação. Então, aprender a administrar pessoas, a gerenciar dados, interpretar dados é extremamente importante, e aí a tecnologia vem novamente facilitar a vida da gente nisso aqui. Bom, aqui, né, com relação à inclinação, então a gente tem aqui uma parte desse treino, né, que estava negativo, menos 3%, 50% aqui de inclinação estava praticamente no plano, aqui nesse caso, né, e aqui 3%, na verdade, no quartil, desculpa, tá? 75, 50 e 25. Aqui a gente teve, nesse treino, olha aqui, ó, 46% do tempo ele estava subindo, 46% subindo, 29% era plano, e de descida ele pegou 24%. Ele ficou 5 horas e 20, esses são dados pessoais, isso aqui é treino meu, tá bom? Ele ficou 5 horas e 25 subindo, 3 horas estava no plano, 2 horas e 50 descendo. A velocidade média foi essa aqui, para subida, a velocidade média no plano e a velocidade média de descida, tá bom? Esse aqui foi um pedal que eu fiz de 212 quilômetros, foram 11 horas pedalando e mais 2 horas de descanso. Bom, 2 paradas de 15 na ida, 2 na volta, e no destino final lá, 1 hora descansando. Então, foram 72 quilômetros subindo, para quem conhece Itacambira sabe do que eu estou falando, né? 57 quilômetros aqui foi no plano, cortou um pedacinho, e de descida 79 quilômetros. Bom, aí, com toda essa dificuldade que a gente tem dentro dessa questão da pandemia, de gerenciar isso, essa plataforma, né, o Zwift, ela é uma plataforma que ela foi originalmente desenvolvida para a gente fazer grupos de corredores, né? Então, estava a galera e vai correr, vai passear. Então, você pode fazer um agendamento, né? Então, vamos correr sábado, o percurso é esse, vamos passar nos pontos turísticos lá da França ou da Itália, porque os percursos estão todos cadastrados na plataforma. Então, se você quiser participar de uma etapa, né, do Tour de France, você tem como. E aí, cada bandeirinha está aqui com o nome, e aí você vai participando dessa brincadeira aí, entre aspas, tá bom? Deixa eu interromper só um minuto. Fica à vontade, Marcelo. Só lembrando, né, que você tem mais 5 minutos para concluir, porque o tempo nosso você sabe como é curto, viu? Tá. Desculpa interromper aí. Tá, beleza, tranquilo. Então, aqui funciona dessa maneira, né, você conecta aqui a comunicação entre computador, rolo de treino, é toda via NT, Bluetooth, tá bom? E aí, à medida que você vai se esforçando, vai sendo gerada uma série de dados aqui, tá bom? A União Ciclística Internacional, pessoal, ela é a entidade responsável, né, pelo ciclismo profissional no mundo inteiro. E aí ela fez uma parceria com essa plataforma, o Zwift, e a gente tem, por exemplo, aqui, né, a equipe Movistar, que é uma das principais equipes do ciclismo de estrada de alto nível, e a gente tem aqui, por exemplo, no dia 17, 18 e 21 de abril, isso aconteceu, obviamente, né, às 18 horas, né, de acordo com o fuso horário do local, nomes importantes, então, Alejandro Valverde, Joaquim Rojas, Eric Mastro, essa galera toda, se você quiser ir pedalar com eles, você ia estar nesse dia aí. Então, uma jogada de marketing, mas muito motivacional, estimulante, na verdade, do meu ponto de vista. E aí, nessa mesma direção, os organizadores da Tour de France resolveram fazer, já que não pode ser feito fisicamente, vamos fazer o Tour de France virtual. Vocês estão vendo que a data de acesso disso aqui, que eu tirei essa imagem lá no YouTube, né? 6/7. Então, de madrugada, eu estava acompanhando e assistindo isso aí. Então, o ciclismo não foi tão afetado como outros esportes, porque ele tem uma possibilidade de você fazer treinos indoor, né? O ciclista de alto nível
principalmente do leste europeu, até falei isso de manhã, por questão de inverno, eles estão muito habituados, eles têm muito treinamento de circuito. E eu estou falando aqui só de treino cardiorrespiratório, mas, obviamente, treino de core, treino de flexibilidade, alongamento, está acontecendo no ambiente indoor, tá bom? Então, concluindo, ciência, tecnologia e competência profissional, com certeza, minimizam os impactos da pandemia no ciclismo. Tá bom, moçada? Obrigado por tudo. Vamos aguardar aí os comentários no final para a gente poder tentar sanar as dúvidas de vocês aí. Obrigado por tudo. Um abraço. Então, queria agradecer a participação do professor Valdinei, muito valiosa. Espero que os nossos acadêmicos, né, tenham anotado aí o nome das plataformas, né, que a gente tem essa possibilidade de estar utilizando. É uma tendência, não só na educação física, como em qualquer outro setor. Então, nós não podemos ficar para trás, nós não podemos ficar parados, né, e vocês observaram aí, né, a modéstia do nosso convidado, que só pedalou 11 horas para Itacambira, né, só subida. Então, aí você vê o naipe do nosso atleta. Então, muito agradecido, Valdinei, pela participação, excelente participação, e vou passar a palavra agora para o nosso colega Fred. Eu é que agradeço. Marcel, acho que você foi pontual e foi bem preciso, né? O Valdinei deu uma aula aqui para a gente, ele conseguiu retomar, conseguiu ligar as informações com aquilo que havia sido dito de manhã, né? Deu uma continuidade muito interessante e conseguiu deixar bem claro aqui para a gente, né, o quão é importante, o quão sem volta, talvez, seja esse caminho de integração com essas novas tecnologias, com esses aplicativos de controle e monitoramento de carga, né? Então, a aula do Valdinei, ela trouxe isso para a gente de uma forma muito clara, né? Aquilo que não tinha, que talvez possa ter passado despercebido pela manhã, aqui, com certeza, nesse contexto aqui, ficou muito evidenciado, né? Eu acho que é um caminho sem volta à integração, né, do profissional, do treinador, né? Desde o início, o Valdinei deixou bem claro a importância do treinador como um gestor de pessoas, como um estrategista, tendo esse papel fundamental no processo de treinamento desses atletas, né? Mas, nesse momento, né, e daqui para frente, aqueles que ainda não faziam, integrado permanentemente com a tecnologia, né? Esse é um caminho que eu acho que a gente não tem muita escapatória, né? Queira você goste, queira você não goste da tecnologia, ela está aí e a gente tem que conseguir utilizar da melhor forma possível, não é não? Exato, ou seja, nós não podemos ficar para trás. Não, né? Então, para a gente não ficar para trás e conseguir dar continuidade aqui, né? As conversas estão muito boas, né? Cada intervenção melhor do que a outra. Vou chamar o meu colega, meu primo Torto, professor da Unimontes, egresso da Unimontes também, do curso de Educação Física, né? Atleta de karatê, faixa preta, né? Professor de karatê, da mesma forma. Nós já tivemos uma conversa na quinta-feira, né? Então eu não vou me estender mais, não, tá? Porque eu acho que o Alex ele tem muita coisa interessante também para falar sobre esse esporte. O karatê é um esporte individual, um esporte de combate, ou uma luta, né? Da forma como ele prefere se referir ao karatê. Mas eu vou deixar o Alex contar um pouquinho para a gente como é que ele tem enfrentado, né? E como que os colegas dele têm enfrentado também esse momento. Alex, muito obrigado por aceitar o convite e a palavra está com você, beleza? Muito bem. Primeiro, agradecer, né, a Fred pela apresentação aí e também falar da alegria, da satisfação de estar aqui agora reunido com esses colegas, com esses companheiros, alguns, né,
foram colegas, como é o caso de Gil, no tempo de graduação, alguns foram professores e hoje são colegas, né? Marcelo, Valdinei, e está aqui também hoje com o Ebert, Lucas, essa galera toda para a gente estar falando um pouco do esporte. Bom, em relação ao karatê propriamente dito, né? Acho que é do conhecimento de todos que a gente tem uma equipe de karatê aqui em Montes Claros. Aliás, nós temos algumas, mas ela, não porque eu faço parte dela também, mas assim, ela se destaca pelos resultados, pelo nível dos atletas. Nós temos atletas de nível internacional na nossa equipe, e a gente teve até mesmo uma das nossas atletas, no caso do naipe feminino, que estava pré-selecionada para a seleção olímpica, né, para disputar uma vaga na seletiva brasileira, para estar concorrendo a uma vaga para as Olimpíadas, mas por falta de apoio na ocasião, ela acabou tendo que abrir mão, mas assim, já foi um feito para a gente ter colocado um atleta daqui de Montes Claros na seleção brasileira, já no ranking, para estar tentando essa classificação. E nós temos alguns atletas aqui na cidade, né, que representam a cidade. Nós temos a equipe Supermoto Marquinhos Karatê, onde a gente faz parte, junto com o professor Marquinhos, o Luciano e outra galera aí que o pessoal deve conhecer. E em relação à nossa especificidade, assim, muito do que foi falado aqui pelos outros é o que acontece, é o que vem acontecendo também com a gente, com a nossa equipe, com os nossos atletas. Me lembro que quando a pandemia e quando a quarentena foi decretada, estávamos a 15 dias da primeira competição oficial do ano, que era o Campeonato Mineiro, que seria no mês de março, final do mês de março. E aí a competição, obviamente, teve que ser suspensa, e o calendário do Campeonato Brasileiro também já estava se iniciando com as primeiras etapas, que, obviamente, também foram suspensas. Então, nós praticamente ficamos no bloco de partida, pronto para poder largar, e tivemos que abortar, porque as competições foram todas suspensas. Mas daí a gente começou a pensar, e agora o que a gente vai fazer? Né? Inicialmente, a gente, conversando com os atletas, não tínhamos ideia, como não temos até hoje, de quanto tempo isso vai durar, de quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, mas imaginávamos, naquele início de quarentena, que não ficaríamos tanto tempo assim, e a gente propôs para os nossos atletas que tentassem manter o mínimo possível de condição, de ritmo de treino, mesmo que fosse em casa, porque quando as competições retornarem, a gente imagina que vai ser alguma coisa assim, meio que abrupta, né? Vão anunciar, olha, daqui 2 semanas tem um campeonato. E se você não estiver preparado, você pode acabar sendo surpreendido e não estar tão adequadamente treinado, preparado para essas competições. Só que isso foi se protelando, e agora a gente não tem mesmo nenhuma ideia de como que isso vai acontecer. Numa perspectiva bem otimista, imaginamos que teremos um Campeonato Mineiro ainda esse ano, mais para o final do ano, até por motivos financeiros em relação às federações e à Confederação Brasileira. Porque essas federações, elas têm boa parte do seu aporte financeiro nas inscrições dessas competições. Quando eu falo, por exemplo, de um Campeonato Mineiro oficial, eu estou falando de uma competição aí que reúne em torno de 400 a 500 atletas, que pagam aí uma inscrição em torno médio de R$100. Então, é um aporte financeiro que a federação ela não pode e ela não consegue abrir mão disso para as suas despesas durante o ano. Mas e aí, como que a gente tem feito nesse período? Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho de como
a gente treinava e como a gente está treinando agora. Né? Obviamente, esse treino é em casa e sozinho. E, assim, só fazendo um paralelo, principalmente em relação ao ciclismo, que o Valdinei apresentou para a gente aí, né? Que também se enquadra na categoria de esporte individual. Mas o ciclismo, ele é individual mesmo. Né? Nas lutas, apesar de serem consideradas como esporte individual, o treino eu tenho que ter um parceiro, no mínimo. E do jeito que está a situação hoje, está inviável treinar com um parceiro de treino, com um colega de treino. Então, está um pouco mais complicado ainda. Mesmo que a gente treine em casa, eu não tenho meu parceiro de treino para me ajudar no desenvolvimento das técnicas, das táticas de luta que a gente treina, que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Tá? Então, antes a gente treinava, eu vou colocar aqui para vocês, vocês me falam se vocês têm a imagem. Só um minutinho. Espera aí. Deu zebra aqui. Vou colocar de novo. Compartilha aí, Alex. Eu vou compartilhar. Eu tenho que abrir aqui primeiro para poder compartilhar. Estou apanhando, peraí. Pronto. Agora eu vou compartilhar aqui para vocês como que a gente treina, ou como que a gente treinava, né, anteriormente. Aí, agora está indo. Bom, conseguiram visualizar aí? Sim, sim. Então, aí, assim, é um treino da nossa equipe, né? Como que a gente treina e como que a gente precisa do auxílio, como que a gente precisa da parceria dos colegas, né, dos outros atletas, para a gente conseguir realizar o treino mesmo, propriamente dito. Mas só que aí essa situação, né, toda de pandemia, acabou fazendo com que a gente tivesse que executar isso de outra forma. E como que a gente está fazendo isso? Vou mostrar aqui para vocês. Da mesma forma. E aí eu treino em casa. Bom, só uma ilustraçãozinha de como que está sendo a nossa rotina. E aí, como que a gente está fazendo isso? A gente tem o nosso grupo, é lógico, de WhatsApp, que a gente está sempre conversando, e nesse grupo a gente passa as séries de treinamento, né, das técnicas e também na parte de preparação física, de condicionamento, para cada atleta estar fazendo em casa, dentro das suas possibilidades, dentro também dos equipamentos que eles têm disponíveis, para tentar manter, como eu disse, o mínimo de condição física e técnica, para que, se acontecer das competições retornarem, a gente está minimamente preparado para isso. O interessante é que as federações, de um modo geral, elas têm buscado também algumas
algumas estratégias para tentar amenizar um pouco da ansiedade mesmo, porque os atletas, quando a gente está num ritmo no pico de competição, eu falo assim, a equipe nossa daqui de Montes Claros, a gente, normalmente, em média, a gente disputa em torno de 6, 7 competições por ano, entre Campeonato Mineiro, etapas classificatórias de Campeonato Brasileiro, final de Campeonato Brasileiro e outras competições também que a Federação e a Confederação Brasileira realizam durante o ano. Então, a gente tem um calendário de competições relativamente cheio, né? Se a gente fala de 6 competições por ano, são mais ou menos uma competição a cada 2 meses, né? Em cada competição dessa, dependendo da categoria do atleta, ele faz aí 4, 5, 6 lutas nessa competição. Então, é um esforço que tem que ser bem controlado para poder garantir o sucesso na competição. E como a gente está acostumado a estar sempre competindo, então a gente, naturalmente, alguns, principalmente os mais jovens, começam a sentir falta e alguns até falam e chegam até a abandonar mesmo os treinos. Quando passar isso eu vejo se eu vou voltar ou não. E aí o que acontece? As federações, então, elas estão realizando, elas conseguiram criar alguns protocolos de realizar competições virtuais, né? Já tivemos algumas competições virtuais de kata, que não é o combate propriamente dito, né? É uma competição como se fosse uma coreografia, onde a gente realiza o kata em casa, grava, né, com o celular mesmo, envia isso para um contato de WhatsApp da federação e é transmitido depois dessa competição via YouTube. E agora também eles conseguiram desenvolver um regulamento para uma competição de combate, mas não é lógico que não tem como ser um combate real, mas apenas de demonstrações de técnicas, e esse campeonato, essa competição vai ser realizada agora no mês de julho, né? Deixa eu mostrar aí para vocês. Então, agora no mês de julho, nós vamos ter esse circuito mineiro de karatê e kata virtual, a segunda etapa. Nós tivemos a primeira em maio, agora vamos ter a segunda etapa, e os atletas vão fazer os vídeos de casa, encaminhar para os grupos de WhatsApp que a federação vai disponibilizar, e depois isso vai ser transmitido no YouTube. E como se trata de um evento oficial, ele conta pontos para o ranking oficial da federação, é claro também, né? Então, são algumas estratégias que as federações vêm desenvolvendo para tentar estimular e fazer com que os atletas se mantenham em treino, né, em treinamento, mesmo que sozinhos em casa. E, dessa forma, a gente aqui com a nossa equipe, a gente tenta, na medida do possível, estar controlando, lógico, de uma forma bem incipiente ainda, mas via mesmo o WhatsApp e, às vezes, uma reunião dessa no Meet ou no Zoom, tentar controlar um pouco e passar orientações de treino para os atletas, principalmente os mais jovens, que não dão conta de elaborar uma sessão de treinamento completa. Então, a gente acaba fazendo isso, auxiliando esses atletas no processo de treinamento. É lógico que não é a mesma coisa, mas, como dizem os mais entendidos, é o que a gente tem para hoje, né? Infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso ainda por algum tempo. Mas, de toda forma, eu falo assim, que a gente, no caso do karatê, ainda é um pouco privilegiado, porque outras modalidades de luta, como o jiu-jitsu, o judô, eles estão numa situação mais complicada ainda, porque são lutas de agarre. Então, mesmo que o atleta treine em casa, ele treina mais a parte física mesmo, porque a parte técnica e a parte tática fica um pouco complicado de treinar sozinho, embora existam algumas técnicas que sejam possíveis, mas muito longe de ser, pelo menos, próximo do ideal, já diferente das lutas as lutas
de golpes traumáticos, né, de socos e chutes, como é o karatê, muay thai, capoeira e assim por diante. Mas, como os outros mesmos já colocaram aí, tanto o Herbert, Lucas e o próprio Valdinei, não chega nem perto do que é um treino na situação real. No que diz respeito às lutas, além da parte física, da parte técnica, que a gente pode até conseguir manter isso treinando em casa, mas tem uma variável aí que é fundamental, que se tenha a parceria, que se tenha o auxílio dos outros atletas no treino, que é o ritmo de luta, o tempo de luta que a gente fala, né? O que é esse tempo? É conseguir achar a distância e a hora certa de executar o golpe, para não fazer o golpe muito longe ou muito perto, e isso é só com o outro na sua frente, para você conseguir ir moldando isso e desenvolvendo ao longo do processo. Mas, na medida do possível, a gente está tentando, dessa forma, como vocês viram aí, tanto em casa, como também através dessas reuniões, está tentando manter o nível de treino da equipe, né, no caso. Fala, Fred. Não, é isso mesmo, Alex. Na verdade, eu liguei a câmera para você, só para dar um sinal, né? Para que você está encaminhando para a sua conclusão, pode fazer a sua conclusão aí, que aí a gente vai fazer uma rodada rápida de perguntas para o pessoal. Assim, basicamente era isso mesmo, cara, que a gente tinha para poder mostrar. É a nossa realidade, é o que a gente está vivendo, né? E tentar manter, como eu disse, tanto no meu caso especificamente, eu faço o papel de atleta e de treinador também, né? A gente vai de treinador e quando está na hora da nossa categoria, a gente passa para o papel de atleta, mas é lógico que já também por causa da idade, né? A gente já está lá no Master, mas hoje em dia mesmo o nosso principal objetivo, somente eu, o Marquinhos também, que todo mundo deve, pelo menos já ter ouvido falar, a gente vai para essas competições já hoje em dia com a visão e com o objetivo de auxiliar os nossos atletas, os mais jovens. E a gente tem hoje desde categorias infanto-juvenil, meninos de 12, 13 anos, até os atletas das categorias principais e mais avançadas. Mas é isso aí, e continuar nessa toada, infelizmente, temos que ficar nessa, manter a nossa segurança, a segurança daqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, e esperar que isso tudo passe para a gente poder voltar para o próximo do que era o nosso normal, pelo menos, né? Beleza? Com certeza. Alex, muito obrigado, né? Essa conversa, ela fecha muito bem com tudo que já foi dito, né? Não só hoje, mas nos últimos dias também, né? Eu realmente estou refletindo aqui agora o quanto que esse momento, apesar de todas as limitações, ele permite que a gente acabe revendo também algumas formas de atuação, né? Isso ficou muito claro aí na sua fala agora, na do Lucas também, na do Valdinei também, né? Na do Herbert também, no sentido de que o processo de treinamento, com essa limitação, ele acabou tendo que ser um pouco mais individualizado, né? Quem tá na prática acabou tendo que fazer esse processo de individualização forçado, né? Porque é algo complexo de fazer, né? Muitas vezes trabalhando em grandes grupos, isso fica muito prejudicado, mas que nesse momento a maior parte de nós, assim, na verdade vocês que estão na prática, né? Tá sendo direcionada para isso. Eu achei isso muito interessante, né? Como que o processo está sendo personalizado, está sendo individualizado para lidar com essa restrição, né? Você vê que as coisas elas acabam se conectando, né? Pode ser no esporte coletivo, pode ser no esporte individual, de luta, no ciclismo, corrida,
qualquer que seja, né? As dificuldades, elas acabam se entrelaçando, e quando a gente ouve várias pessoas de ambientes diferentes falando sobre isso, a gente consegue fazer essas reflexões. Muito interessante, muito importante, tá? Muito obrigado, Alex. Beleza. Gente, assim, ó, o nosso tempo tá, né, a gente acabou se estendendo bem, isso é um bom sinal, no meu entendimento, né? Isso significa que as falas foram muito interessantes, foram provocativas, né, no caso. Então, eu vou fazer uma pergunta, né, que ela foi colocada pelo Aldeci, que é um acadêmico do curso. Se eu não me engano, o Aldeci está no 8º período, né? E ele fez uma pergunta que foi recorrente, né? Várias nuances diferentes em cada uma das falas, né? Ele fez uma abordagem diferente, mas, no geral, né, ele é a mesma questão central, tá? E vou aproveitar também porque uma aluna tinha feito uma pergunta muito semelhante na live de quinta-feira, né? Eu acho que foi a Áquila, né, que é uma egressa do curso de bacharelado e agora faz a licenciatura, né, para obter o novo título. É aluna de mestrado também, isso aí depois a gente conversa sobre isso, mas ela fez essa mesma pergunta que o Aldeci, né? E aí eu vou direcionar, tá, para o Lucas e para o Valdinei, tá? Para responderem isso nos seus diferentes ambientes aí, né? Esportes coletivos e individuais, tá? O que o Aldeci perguntou basicamente foi assim, ó, como é que vocês tentaram têm conseguido, né, manter a motivação dos alunos, dos seus atletas? Como é que isso tem sido feito, né? Qual que é o desafio em conseguir isso? O Lucas, trabalhando aí dessa forma remota, né, com esses encontros, com essas atividades de conhecimento tático, principalmente, e o Valdinei, né, na questão do ciclismo, como é que ele percebe essa questão da motivação do ciclista? Como trabalhar com isso, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois sobre esses aspectos, né? Que é o que talvez tenha ficado ainda... É a pergunta, assim, a principal pergunta que tem saído aí nessas nossas lives, né? Em relação a como lidar com esse momento de afastamento. Beleza? Lucas, pode começar, por favor. Beleza, Fred. Realmente é uma pergunta que vale milhões quase nessa quarentena. Muito complicado, é um desafio, uma missão gigantesca. Confesso, igual eu falei, assim, boa parte dos atletas não estão seguindo o planejamento, enviando os vídeos de treino, faltando reuniões. Então, é uma missão complicada, mas eu tentei adotar algumas estratégias, assim, primeiramente, contextualizando, minhas duas equipes masculinas que disputam competições escolares, o GEM, né, o Sub-17 e o Sub-14, no Sub-17 a gente tem apenas 2 atletas que estão formando agora no 3º ano, ou seja, eles não podem participar no ano que vem. O restante tem idade para jogar no ano que vem, isso é um fator que ajuda bastante. E no Sub-14, também tem poucos meninos que estão subindo de categoria. São 2, 3 meninos. Isso também ajuda porque a base do time ela é mantida para o ano que vem. Isso é um fator. Mas, assim, em relação às atividades e os treinos, eu gostaria de frisar que, assim, nas reuniões, eu tento passar vídeos interessantes, ter bastante, nas reuniões que eu falo pelo YouTube, pelo Zoom, ter interação com os atletas. No quiz que a gente faz após essas reuniões e lives, eu coloquei também premiações, assim, de a cada 2 meses ter premiações de quem acertar mais questões, ganhar uma bola que a gente tem aqui em casa, uniformes, junto com essa questão de pontuações no quiz, aliado também a entrega de vídeos, para eu ter uma noção de o que os meninos estão fazendo, como eles estão fazendo, para eu corrigir, e também a participação nas reuniões. Então, eu atrelo essas premiações, esses pequenos brindes, para ajudar. E nos treinos presenciais, que a gente faz 2 treinos presenciais, eu também faço desafios no final do treino, com desafio de precisão, de arremesso, para deixar o treino um pouco mais motivante.
e diminuir também a carga horária, enfim, algumas estratégias para tentar minimizar esse efeito da motivação, que é muito complicado. Não, legal, Lucas. Basicamente, você está criando pequenos jogos, pequenas atividades, né? Tentando manter esses meninos motivados, mergulhados ali dentro da sua proposta, né? Esse realmente é um caminho importante que a gente tem que ajustar, né? Sim. Igual foi falado, assim, é complicado porque não tem uma perspectiva de campeonato. Quando tinha uma perspectiva de campeonato a curto, médio prazo, no início da pandemia, os meninos estavam muito mais motivados. Então, assim, pode ter o Genk, pode ter o brasileiro, pode... Agora, é uma perspectiva daqui quantos meses? 8 meses? Enfim, então é bastante complicado mesmo. Beleza, ótimo. E aí, Val, como é que a gente lida com essa questão da motivação nesses esportes de ciclismo, né? Eu vou te falar que depois da palestra de hoje de manhã, eu comprei um rolo para mim, para pelo menos eu conseguir andar aqui dentro de casa, né? Paguei, tá lá em 10 prestações, mas tá lá, né? Você é culpado disso. Então, eu quero que você me mantenha motivado daqui para frente. Como é que a gente faz isso? Pode deixar, Fred. Na verdade, assim, eu não deveria te estimular para eu comprar esse rolo um pouco mais barato na sua mão, entendeu? Mas, como... Mas não é daqueles que você mostrou, não, que a gente não tem condições, né? O André, ele falou direitinho hoje de manhã, né? Tá difícil, né? O meu é de segunda, terceira, quarta mão, tá? Mas é isso, o negócio é estar pedalando. Mas a questão é o seguinte, se tem uma conversa nos bastidores, Fred, e Aldeci que perguntou, obrigado pela pergunta, Aldeci, e a Áquila também na de quinta-feira, né, que é de criar jogos virtuais, entendeu? Igual eu pontuei hoje na live da manhã, né, o grande problema disso é que quando envolve muito dinheiro, muita parceria, o compromisso ele passa a ser monitorado de uma forma diferente, o compromisso de organização, o compromisso de equipe, de atletas, né? E um dos problemas todos dos jogos virtuais, como eu falei de manhã, é a questão da fraude tecnológica, porque vai estar cada um pedalando na sua casa, por exemplo, né? Com um dispositivo eletrônico, mas ninguém sabe ao certo se tem... No ciclismo fala-se muito de doping mecânico, que é alteração no pé de vela da bicicleta, como se fosse um motor acessório. Então, tem algumas coisas, né? E mesmo além do doping mecânico, tem o doping já conhecido, que a gente não sabe, né? As grandes equipes, elas são monitoradas com uma frequência maior e sem aviso prévio. Mas como a gente fala de jogos abertos para não deixar o prestígio da modalidade, o ânimo, né, das pessoas diminuir, isso é um pouco mais complicado. Agora, particularmente no caso do desporto de alto nível, Aldeci e Fred, as pessoas têm que lembrar que eles são profissionais. Então, eles têm que trabalhar. O que os treinadores têm feito de uma maneira geral é reduzir drasticamente a sobrecarga de treino. Intensidade, volume, frequência, essas coisas. E eles estão sendo, pelo menos até onde eu acompanhei, tratados como se fosse de cargas de treino mais próximas de intertemporada. Entendeu? Na transição de um período para o outro, fazendo ali um período preparatório maior, um período de base, né, aumentar bastante aquele lastro aeróbico para quando tivesse uma data certa disso, eles estarem com uma base bem sólida para pegar os intervalados de alta intensidade. Isso no alto nível. São profissionais, tem que cumprir aquilo que está posto, né, por uma questão de contrato, inclusive. No meu caso, como ciclista amador, bem amador mesmo, né, eu escolho 2 provas durante o ano principais. Uma em Diamantina, que é a casa onde eu nasci, e a outra em Montes Claros, que é a casa que eu adotei. Então, de vez em quando eu faço uma ou outra, mas eu não faço mais do que 3 no ano, porque o meu objetivo é treinar para me manter minimamente pronto. Então, eu treino ao longo do ano, porque se tiver uma mudança e aparecer algum atrativo, eu tenho que estar minimamente capaz de completar, entendeu? Então, eu nunca fui muito preso à premiação, a pódio. É mais a questão de estar envolvido mesmo ali, estar fazendo alguma coisa, né? Mas, realmente, é muito difícil, principalmente o desporto coletivo, o desporto que você depende. Você tem provas, né, que a equipe é muito importante dentro do ciclismo. Então, você tem uma tática de equipe, porque você tem aquelas pessoas que vão puxar,
aquelas que vão proteger o cara na hora que ele vai dar um sprint final. Então, você tem tática também dentro do ciclismo, né? Mas, assim, acaba sendo um pouco mais fácil de administrar, porque a gente não tem tanta dependência, né, vamos dizer assim, do outro para pedalar até um determinado ponto, né? Então, você pode ir para uma trilha perto da sua casa, você pode pedalar numa avenida, né? Você pode usar seus equipamentos aí para treinamento indoor, enfim. Mas realmente é muito difícil decidir. Espero ter respondido aí sua questão. Um abraço. Não, eu acho que respondeu sim, Val. É complexo, e uma das estratégias de lidar com isso é realmente colocar em perspectiva, né, a manutenção do processo de treinamento, né? Pensando no esporte profissional, isso é muito importante, né? Então, eu acho que respondeu sim, e junto com a resposta do Lucas, né, a gente tem essas ideias, né? O que está mais presente, aparentemente, são essas estratégias, vamos chamar de gamificar, né? De fazer com que esse processo de treinamento, que, querendo ou não, é maçante, é desgastante, quando a gente sai do ambiente propriamente dito do esporte, né? A gente tem que adotar essas estratégias. Talvez uma das que seja mais tranquila para ser feita, né, com melhores resultados a curto prazo, pelo menos, seria essa estratégia de gamificar o treinamento, né? É uma possibilidade, né? Gente, assim, tem várias outras colocações aqui, várias reflexões que foram colocadas, mas a gente já está caminhando para quase 2 horas de transmissão, né? O tempo passou muito rápido, pelo menos para mim aqui. Espero que para todo mundo que esteja acompanhando, que esteja participando, né? Acho que foi muito rico, né? Foi muito bom estar aqui. Então, eu vou realmente agradecer mais uma vez, tá? Valdinei, Lucas, Alex e também o Herbert. Caiu a conexão do Herbert, ele não conseguiu retornar, né? Mas, assim, agradeço de verdade em nome de todo o grupo, tá? Em nome do colegiado de bacharelado, de licenciatura também, do departamento. Eu agradeço a contribuição de vocês com mais essa atividade aqui do nosso curso de Educação Física, tá? As perguntas podem ser encaminhadas, né, para os professores, eles com certeza vão responder, né? E é só uma mensagem final, realmente, nesse momento, mais importante para a gente, né, para todos nós, ficar em segurança, ficar com saúde, né? E deixar o pessoal que está trabalhando, né, na linha de frente aí no combate a essa pandemia trabalhar, né? Isso é o mais importante aqui nesse momento. A gente ainda precisa, tem que ter um pouco mais, tem que ter paciência, né? Vai passar, tá? E a gente vai superar essas adversidades aí, tá? Que vão aparecer, e a gente vai tentar resolver todos esses problemas que aparecem, que ainda vão aparecer no momento oportuno, tá? Não adianta a gente ficar passando o carro na frente dos bois, não. Beleza? O que a gente pode fazer é aproveitar esses momentos aqui de reflexão, de discussão, né? Com pessoas muito qualificadas e, que nem o Lucas colocou, vamos aproveitar para estudar, né? Para aprofundar nos conteúdos, né? Não vamos deixar de fazer isso, não, tá? Eu vou ser realmente muito indelicado aqui com o pessoal, eu não vou abrir para o resto do pessoal falar, tá? Mas eu já perguntei para eles, eu não sou completamente sem educação, tá? Mas todos aqui, em nome do grupo, tá? Eu agradeço a quem acompanhou, agradeço a todo mundo que participou aí com a gente, tá? Agora está na hora daquele café do Valdinei, né? Cada um faz o seu, e amanhã a gente retoma as atividades, agora com as lives da licenciatura, lá no Instagram. Beleza, gente? Fique em casa, saudável. Até mais. Falou.